Dotto era apenas um jovem do vilarejo de Borvênia. Conhecido em toda a região pelo temperamento amistoso, divide seu tempo entre a agricultura e o amor por sua companheira, Elif. Até que um evento inesperado, Ilonastia, ameaça destruir sua realidade. Guiado por Deplore e Tui, Dotto descobre ser detentor de uma anomalia mental, capaz de manipular o limite entre o real e o imaginário. E para controlá-la, se vê forçado a embarcar em uma nova jornada, repleta de dúvidas e perseguições, e a decisão de matar ou não uma criança. Oi, eu sou a Carol, esse é o Chá da Tarde e o livro de hoje é Ilonastia. Além desse livro ter um nome difícil de se pronunciar, esse livro tem um problema só. De tudo que eu li, ele tem um problema só. Ele não tem continuação. E a minha vida, nesse exato momento em que eu acabei de terminar, é ficar revoltada porque não tem continuação. Ilonastia vai contar a história do Dotto. O Dotto, ele nasceu num outro vilarejo, diferente do vilarejo onde ele passa a maior parte da vida. E a desgraça da vida dele começa já no dia do seu nascimento. Rola o seguinte, tem gente invadindo o vilarejo onde ele vivia e a mãe dele está tendo ele nesse momento, enquanto as casas estão pegando fogo e guerreiros estão tentando entrar na casa dele. Então, o pai dele faz uma barricada e tenta desesperadamente proteger o Dotto. Logo que o Dotto sai, o pai dele embrulha ele e enfia dentro do assoalho, de uma tábua solta no assoalho, e cobre aquilo com um tapete. E então a sua casa é invadida, o pai dele é morto, a mãe dele é morta e ele só não morre porque ele foi escondido. Bom, depois do conflito, as pessoas de outros vilarejos, elas vão até esse lugar pra roubar o que sobrou daquela galera. Sim, as pessoas são bem horríveis nessa história. Não muito diferente do que elas são na vida real, então. E esse cara, esse velho, entra na casa do Dotto e escuta ele chorando. E ele não é a melhor pessoa do mundo, muito pelo contrário, mas ele acaba não conseguindo ignorar o choro daquele bebê. Então ele encontra o tapete, ele puxa o tapete, ele solta a tábua do assoalho e ele encontra o Dotto. E ele leva o Dotto para casa e o cria enquanto seu filho. E assim o Dotto cresce, prendendo o ofício do pai, que ele planta o necessário para ele sobreviver e vende o excedente. E depois dessa confusão que teve, os vilarejos em volta não foram mais atacados, principalmente Borvênia, que não tem absolutamente nada pra você roubar ali. É importante falar isso, o Dotto é um bosta. O Dotto não é inteligente, o Dotto não é bonito, o Dotto não é ágil, o Dotto não é forte. O Dotto é só um cara totalmente normal e extremamente introvertido, então ele tem pouquíssimos amigos, nem o pai dele mesmo consegue criar efetivamente uma aliança com ele. Até o dia que ele conhece a Elif, ou Elif. Depois o autor me corrige aqui nos comentários. E ela é uma moça bonita que não sei por que cargas d'água se apaixona pelo Dotto. E ninguém fez oposição, a vida do Dotto tá legal agora. Ele é um homem adulto, que trabalha, que não aprendeu a ler nem escrever, mas ele tem uma namorada, ele tem poucos amigos, então a vida dele tá confortável na medida do possível. A nossa história começa a se movimentar quando o Dotto acorda no meio da noite todo ferrado, com a sensação de, meu Deus, fui espancado, e ele tá preso numa maca, sendo arrastado pra lá e pra cá, e ele não tem visão do que tá acontecendo, ele não consegue se mexer, ele não consegue falar, ele tá acordado, tá se debatendo e tem sons de luta ao redor dele. Bom, o Dotto vai ser resgatado por dois homens que vão falar pra ele que ele é diferente e que ele tem um dom e que ele precisa ir até eles, porque senão o mundo vai acabar. E o Dotto acha aquilo um absurdo, porque, pelo amor de Deus, eu fui dormir uma noite e agora eu fui arrastado pra longe da minha terra e estão me falando que eu preciso seguir vocês. O Dotto, ele, por mais que ele não acredite
nos dois, tem coisas que não tem como você inventar, tipo as brigas, tipo os confrontos que vão acontecer ao redor dos três, enquanto eles vão estar juntos, e o Doutor, por mais que ele não acredite 100% no que tá acontecendo, aquilo choca ele demais, entendeu? Então, quando eles saem da maior situação de perigo de todas, eles falam, ok, você quer ir embora? Vai, porque se você ficar aqui querendo voltar pra lá, você não vai servir de bosta nenhuma. Então, pode ir. Ele falou, beleza, mas como é que eu vou? Então, você pega essa trilha, toque uma faca, se vira, parceiro. E aí, assim, o Doutor volta. No meio do caminho, ele é atacado, tirado da trilha, tá todo ferrado, aí aparece uma boa alma pra ajudar ele, leva ele até Borvênia, e quando ele chega, ele é tratado pela Elif, pelo pai, as pessoas do vilarejo ficam com pena dele, e o Doutor demora um tempo pra acordar, e a Elif o tempo inteiro ali cuidando dele, alimentando ele, dando banho nele, como se fosse uma enfermeira. Um dia o Doutor acorda e ele vai se recuperando aos poucos, a vida dos dois melhora, mas o Doutor ainda é um cara mudado. Ele não lembra direito o que aconteceu nesse tempo que ele tava longe, mas ele sabe que aconteceu uma coisa muito sinistra, e começa a sentir uma presença muito opressora perto dele, e ele vai enlouquecendo aos poucos, tendo explosões de temperamento, deixando a Elif muito triste. Bom, durante um desses sonhos, dessas presenças, dessas coisas que aparecem perto dele, que ele consegue enxergar, chega uma noite que a voz do Deplório alcança o Doutor nos sonhos e fala, a tendência é você ficar cada vez mais doente, cada vez mais pirado, e vai chegar uma hora que você vai deixar todo mundo que tá à sua volta louco também. Você só vai melhorar se você sair de Borvênia e alcançar a gente de novo. Só que, quando você acordar, você não vai lembrar do que eu tô te falando, você só vai sentir um ímpeto. Então, dito e feito, o Doutor acorda e pega o que ele tem à mão, inclusive a adaga que ele recebeu, e vai atrás do Deplório e do Tui. Bom, o Doutor vai encontrar o Deplório e o Tui, eles vão começar a conviver novamente, e ele vai passar por um treinamento para ele impedir o efeito Lonast acontecer. Vamos parar por aqui, vamos falar o que eu achei dos personagens. Olha, é foda porque esse livro aqui já passou por revisão, esse livro já passou por revisor, então eu não peguei ele no mais cru que poderia ser o trabalho de um escritor amador, até porque o Luneller não é. Esse livro já foi publicado, inclusive a editora ainda vende os exemplares físicos. Você pode acessar ele gratuitamente pelo NIA. Esse livro já foi revisado, então obviamente que ele teria um português melhor, uma escrita melhor do que os outros que eu li até agora, por mais que muitos dos que eu li estejam em qualidade muito semelhante. Bom, essa história é maneiríssima, porque mais do que trabalhar esse personagem nessa jornada de pegar esse moleque e transformar ele em alguma coisa que não essa coisa magrela e indefesa, e gerar um homem que consegue lutar sozinho e que não depende de outras pessoas, e ele é tão bem feito que você vai torcendo cada vez mais pro Doutor, por mais que no começo eu achasse o Doutor um cúmulo do personagem chato e eu só gostasse do Deplório, porque o Tui também, pra mim, e nada era a mesma coisa. Você se anima com tudo aquilo, o foco é o que acontece psicologicamente com as pessoas influenciadas pelas situações, entendeu? Então, o Doutor, ele tem a mente tocada e distorcida o tempo inteiro dentro da história, a ponto de você ficar em dúvida o que é real e o que é falso.
O livro te deixa o tempo inteiro nessa dúvida, e quando você chega no final, você fica, cacete. Dá pra você encontrar vestígios do que rola no final, a história inteira, mas não dá pra você ter certeza, porque tudo aquilo ali pode ser uma grande ilusão, e no final pode ser sim que, na verdade, o Douto tenha imaginado tudo o que aconteceu com ele. Não foi assim, calma. Mas dava muito bem pra ter sido, sabe? Eu me apaixonei por essa história. O final, eu ainda não sei se eu gostei, porque ele ainda tá amadurecendo dentro da minha cabeça. Cara, eu tô um pouco confusa, e eu gostaria muito, 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 muito que tivesse uma sequência, porque o autor, ele não fecha o problema total, ele fecha um arco. E eu tô aqui, mano, pelo amor de Deus, comprem o livro. Vai lá, lê o livro de graça, se for o caso. Depois compra ele. Nem que seja pra demonstrar pra editora que você precisa também de um novo volume, porque eu estou ficando maluca já, beleza? É isso que eu vou falar do Ilonastia hoje. Eu adorei mesmo. Fazia tempo que eu não pegava fantasia nessa pegada. Acho que eu nunca peguei fantasia nessa pegada mais mental, mas cara, foda mesmo. Se você é autor de original, tem seus livros postados em plataformas de fanfic, ou já publicou ele e ele permanece na plataforma de fanfic, pode me enviar, que eu vou ler, vou dar minha opinião e vou fazer um podcast sobre isso. Curtam, comentem, compartilhem, mandem o Chá da Tarde para um amiguinho, mandem nos teus grupos de WhatsApp, manda pra muita gente, porque dá trabalho de fazer, é tempo de ler, é tempo de gravar, é tempo de editar, e editar demora muito tempo. Então, deem uma força pra locutora, deixem qualquer comentário aqui, se você gostou, se você não gostou, se você leu esse livro, se você vai ler esse livro, comentem, porque isso gera engajamento. Ativem o sininho pra vocês não perderem quando eu posto áudios novos aqui no YouTube, e você também pode me ouvir no Spotify. Não esquece de deixar a tua xícara na pia. Um beijo e tchau!